Bom é estarmos aqui e juntos, irmãos, louvarmos ao Senhor, meditarmos na sua palavra. Sabemos que os dias são maus. Os dias, irmãos, eles são tenebrosos. E se nós formos olhar por todas as notícias e as previsões que estão por aí, a gente desanima, a gente começa a desfalecer, mas como crentes, nós estamos firmados nas promessas inabaláveis de Deus. São essas promessas que nos movem. E essas promessas, irmãos, elas foram dadas e garantidas, outorgadas para nós, através da santa e poderosa palavra de Deus. Palavra que não falha, que não erra. Um indouto pode dizer, mas por quem foi escrito esse livro? Mas o fiel sabe que as palavras que estão aqui neste livro, na Bíblia, elas são vivas. Elas mudam as vidas. Isso, irmão, não é qualquer livro que faz. Isso, irmão, não é qualquer autor que escreve um livro, E esse livro vem a fazer um efeito na vida dele. Pessoas são transformadas. Pessoas que estão num estado calamitoso são alcançadas pela palavra. Alguns, irmãos, em suas casas começam a ler incansavelmente a Bíblia. Tem pessoas, irmãos, que estão em casa, às vezes nem frequentam uma igreja, mas não deixam de ler a Bíblia. E Deus alcança essa vida. Segundo está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus, Hebreus 4 e 12, porque a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, Novo e Velho Testamento, é a palavra de Deus escrita. Ele vela sob a sua palavra para cumprir. Engana-se aquele que pensa que é um livro comum, escrito por homem. Se assim fosse, estaria no esquecimento algum grande rei maldoso, ou um governo, ou um presidente maldoso, teria queimado e os livros teriam acabado, mas a Bíblia permanece de mão em mão, e a cada ano que passa, ela é traduzida e ela é colocada com acesso a todos os povos, línguas, nações e tribos. Leem a palavra de Deus. E diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva. A palavra de Deus, ela contém vida. Ela é viva. E que mais? Ela é eficaz, ela tem uma eficácia. Por si só, a palavra faz efeito. Por si só, a palavra muda, cura, transforma, traz paz, abre porta que está fechada, tira a pessoa do vale da sombra da morte, tira as dúvidas. Ela é eficaz. Ela tem eficácia, e ela é mais penetrante, ela entra dentro do homem e da mulher, ela penetra os nossos ouvidos, e ela entra, irmãos, nos nossos sentimentos, ela não sai do nosso cérebro, de forma que o crente começa, irmão, não somente a decorar a Bíblia,
mas se torna uma regra para ele. Volta e meia ele está mencionando um capítulo, um versículo. Volta e meia ele até fala capítulos inteiros, passagem inteira, que fica guardada no coração. E você sabe quem faz isso? O Espírito Santo que está aqui nesta noite. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Antigamente se tinha, e usava-se muito aqui, punhal, né? Meu avô mesmo tinha um punhal, e ele não deixava o punhal dele por nada. Tinha um cabo todo desenhado, uma cor, outra cor, redondo, e era usada, o punhal era usado para matar porco, animais. Mas aqui está falando de uma coisa bem maior, é uma espada que era como o punhal, que cortava e corta dos 2 lados. Entendendo-se aí que a palavra não poupa nem o pregador. Eu estou pregando, enquanto eu prego para a igreja, eu também recebo essa palavra. Enquanto eu ensino, eu também estou aprendendo através dessa palavra. E esta palavra, irmão, ela está guardada no céu. E está aqui, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra a divisão que nenhum cientista encontrou, nenhum pastor encontrou, nenhuma missionária, nenhum homem de Deus que tem dons. Ninguém encontrou isso que está escrito aqui, a divisão da alma e do espírito. Qual é essa divisão? Onde está essa divisão? Porque nós somos formados e somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Nós, a Assembleia de Deus, cremos no homem trino. Outros ensinam de outra maneira, mas nós não temos nada a ver com isso. Nós entendemos que o homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. Entendemos com isso, irmãos, né, que Deus tem um plano conosco. Nós temos base para falar isso, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 23. O que está escrito lá, irmão Zé Luiz? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Glória a Deus. O que nós estamos vendo aí, irmão Zé Luiz? Os irmãos veem que a forma correta não é falar corpo, alma e espírito. Não. Forma correta é falar de dentro para fora. Nós somos tentados a falar da forma que não está na Bíblia, né? Corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia está falando aí que é espírito e alma e corpo. Somos um ser trino. E Paulo deixa bem claro e diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vos santifique por completo todo o vosso espírito, alma e corpo tenham a plenitude, sejam conservados irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fiel àquele que vos chama, o qual também vai fazer, aleluia, Ele nos prepara. E de que forma, igreja? Através da santa e poderosa palavra de Deus. Então, a palavra penetra a divisão da alma e do espírito. Esse espírito que está falando aqui, irmão, os irmãos estão vendo aí em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que o espírito aí não está com letra maiúscula. Os irmãos estão notando aí? Observe na tua Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4 e 12. Veja aí a divisão da alma e do espírito, é o espírito do homem. Pneuma, ou ar invisível aos olhos humanos, a pessoa só vê o corpo nosso, mas tem alma, tem espírito. Então a Bíblia diz, penetra também as juntas e medulas, e ela é apta por ser viva. A palavra, quando é pregada, ela vai penetrando na vida da pessoa, entrando pelo ouvido e vai desvendando mistérios, vai falando o que está acontecendo naquele dia com a pessoa. De forma que você entra num culto de doutrina, você entra num culto público, a palavra é pregada e alguém fala, mas houve uma coincidência, o pastor parece que sabia o que estava acontecendo. Não é coincidência, é que a palavra é viva, ela é ativa, ela não é uma palavra morta escrita numa folha, ela é viva, ela salta das páginas e penetra o nosso coração, porque Deus assim quer. Quantas pessoas já foram preenchidas, saciadas, curadas no poder da santa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia e a palavra de Deus, não há preocupação se o homem crê ou não, se o homem é ateu ou não. A Bíblia está aí ao alcance de todos. Foi o que Jesus disse para aquele homem rico, quando ele vê que Lázaro, aquele que jaz em chagas, estava no seio de Abraão. Ele queria retornar, ele queria avisar para os seus parentes, para não ter uma vida errante, e quando morresse, viesse para aqueles tormentos, porque haverá tormento. Como existe o céu, existe o inferno, como existe Deus, existe o inimigo. Nós estamos numa era em que as pessoas estão brincando, alguns irmãos erroneamente usando a palavra de Deus para lucro próprio, não sabe que é carente, que precisa de conhecimento, porque vai dar conta diante de Deus. Todo aquele que não temer esta palavra, que não honrar esse Deus, lá no final a gente vai ver que valeu a pena ser fiel. Oh glória, vale a pena ser fiel, igreja, vale a pena servir esse Deus, ainda que a tristeza vem, decepções vêm, que um ser humano nos decepciona, um líder nos decepciona, mas Deus não decepciona, Jesus não decepciona, o Espírito Santo não decepciona, a palavra não decepciona. Ela é apta para discernir aquilo que ninguém vê. Ninguém entra, irmãos. Você pode ser casado,
O irmão pode ser casado, a irmã pode ser casada. Você pode ser pai, você pode ser mãe, mas você não entra no pensamento do seu filho. E nem no pensamento da sua esposa. Os irmãos já pensaram, se a gente conseguisse ver os pensamentos, ou discernir pensamentos, como seria difícil a nossa vida? Porque muita coisa passa pela nossa cabeça. É aí que entra a palavra de forma poderosa, irmãos. Porque a Bíblia está dizendo aqui que ela é apta para fazer o quê? Olha na sua Bíblia aí. Ela é apta para discernir. Quem que é apta para discernir? A palavra de Deus. Ela é apta para discernir os pensamentos. Então, igreja, o pensamento que é oculto do ser humano, porque muita coisa passa pela nossa cabeça, muita coisa passa pelos nossos pensamentos. Abra sua Bíblia em Tiago, lá no capítulo 1, lá no versículo 12, Tiago capítulo 1, versículo 12. Irmão Cristiano, se o irmão pudesse pegar esse microfone aqui, que alguém fosse ler, porque está gravando e na hora que alguém fala, fica eu aqui e não ouve a pessoa. Tiago capítulo 1, versículo 12. Irmão João, lê aí. Bem-aventurado o varão que... Tiago, capítulo 1, versículo 12, está certo. Desculpa, irmão João, pode ir. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 13. Ninguém sendo tentado diga Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Glória a Deus, amém. A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, e no versículo 12, ela diz que ela é apta para discernir o quê? Pensamentos. A Bíblia, a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é apta para discernir o quê? Pensamentos, discernimento. Ou seja, quando você vem para cá para ouvir uma palavra de Deus, o pregador que está preparando não sabe que você está precisando daquilo. Não há possibilidade de haver essa comunicação, porque quando o pregador prega, às vezes prega para 30, 50, 100, 200. Mas aquela palavra pregada, ela é viva, ela é distribuída para a igreja. Imagine que cada irmão que está na igreja é como se estivesse com um prato na mão, esperando o maná do céu. Eu, quando venho para cá, eu venho esperando comer coisa do céu. Eu como comida, você também come, alimenta o seu corpo, mas quando entramos aqui, queremos alimentar o nosso espírito e a nossa alma. Está escrito em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, feliz o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, ele vai receber a coroa da vida, que o Senhor tem prometido àqueles
Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Quem ama a Deus, obedece a sua palavra. Quem ama a Deus, não duvida da palavra. Quem teme a Deus, não duvida da pregação e de como Deus usa. Deus usa dos remidos o menor. Deus usa quem Ele quiser. Uma coisa é certa, irmão. Esse altar aqui, irmãos, foi separado. Aqui, irmãos, é local de santidade. Então não é qualquer um que pode estar aqui. Não é qualquer uma que pode estar aqui. Não é qualquer um que toma o púlpito ou venha pregar, não, irmãos. Não podemos confundir. Alguns são chamados para esse ministério, glória a Deus, porque através dele, Deus vai agir. E quando os irmãos, as irmãs usam esse púlpito aqui mesmo, para cantar um hino, para testemunhar, irmão, isso é coisa maravilhosa. É uma honra nós estarmos aqui. Não podemos ter medo ou vergonha de falarmos das grandezas de Deus. Se eu que sou crente, você que é crente, tiver vergonha de pegar essa palavra, a Bíblia, e proclamar publicamente na igreja ou em qualquer local as grandezas de Deus, quem vai fazer isso? Deus, com a sua misericórdia, me alcançou para me usar poderosamente nas suas mãos. A mim e a você. Só que aqui, irmão, quando a gente sobe nesse púlpito, quando a gente está usando esse microfone, é Deus que nos impulsionou a fazer isso. Mas o inimigo tentou de todas as formas derrubar a gente. De todas as formas o inimigo tentou acabar com esse momento. Ele só tentou, porque quem está conosco é o leão da tribo de Judá. Quem está comigo, quem está com você, é aquele que vence e não perde, é aquele que se levanta e não cai, e todos aqueles que se levantam contra ele, se levanta para cair. Ninguém que se levanta contra Deus, permanece em pé, se levanta para cair, porque Deus é Deus. Quem se levantar contra a palavra de Deus, irmão, pode esperar mais cedo ou mais tarde, ele cai por terra, ele cai com o rosto no chão, como Golias caiu, como Mamon caiu, como deuses pagãos caíram, porque Deus é vivo, real, verdadeiro. Mas nós somos tentados. A palavra de Deus, ela atua em nós, ela é viva. Não há explicação humana de tantos anos que tem a palavra de Deus. E aí alguém vem falar de tradução, porque uma tradução é assim, as traduções existem para melhorar. As traduções existem para ficar mais fácil o nosso entendimento. Mas a essência não se perde. A essência da palavra não se perde. O que o inimigo está tentando fazer hoje em dia? Ah, mas você tem que entender o hebraico. Você tem que entender o grego. Irmãos, a Bíblia, ela vai na mão de pessoas humildes, cultas e incultas. Deus sabe o que faz, igreja. Um humilde irmão, um camponês, ele pega uma Bíblia e começa a ler, Deus dá discernimento para ele aonde ele estiver, porque quando nós pegamos a Bíblia, aquele que inspirou está conosco, é o Espírito Santo. Talvez, irmão, não com a mesma eloquência e nem com a mesma profundidade e sabedoria, mas a Bíblia se revela para aquela criança, para aquele jovem, para aquele irmão idoso, para aquele doutor, para aquele juiz, para aquele agricultor, para aquele servente de pedreiro, para aquele irmão que é um gari,
Para aquele irmão que trabalha na lavoura, mas lê a Bíblia todo dia, a palavra é revelada para ele, para a honra e glória daquele que nos deixou a palavra. Então, haverá tentações, mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que sofre a tentação, porque quando ele for provado, ele vai receber a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Então, se amamos a Deus, amamos a sua palavra e somos cumpridores, né? Cumpridores da palavra. A Bíblia, aí no capítulo 1 mesmo, e no versículo 22 de Tiago, o que está escrito lá, irmã Cristiane? Leva lá para ela, irmão. Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Glória a Deus, é isso aí. E sede cumpridor da palavra que você aprende. Sendo cumpridor, você vai vencer, irmão. Parece que a gente está remando contra a maré, estamos andando na contramão do sistema, e parece que a gente não progride. Enquanto o fulano ciclano vai bem, você não vai bem, né? E parece que nessa luta, irmão, tem crente que vai desanimando, fala, mas eu não sei, eu sou fiel a Deus, eu sirvo a Deus, mas olha o que acontece comigo, olha o que acontece com a minha família, olha o que acontece com aquela outra família lá. Eu não sei se vale a pena ser fiel dessa maneira. Irmão, o salmista, olha aí no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Salmo de número 73. Yasmin, você vai ler uns versículos que eu vou pedir para você aí. Salmo de número 73. Versículo 1 e 2. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Continua, irmão, pode continuar. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver as prosperidades dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Amém. Vai ter uma descrição, irmão, até o versículo 16. Pode deixar, irmão, ela vai ler mais, irmão Cristiano, por favor. Até o versículo 16, irmão, existe um relatório aí no Salmo 73, de tanta coisa que acontece, que tem crente que fica em dúvida. Que tem crente que fala, mas obedecer a palavra de Deus? Sim, irmão, sim. Você fica tranquilo. Mas eu estou vendo aqui no Brasil que acontece isso, aquilo. Fica tranquilo. Descanse em Deus. Porque o relatório aqui é grande. No Salmo 73, e vai começar a falar sobre os corruptos, sobre os réprodos, sobre pecadores que vivem uma vida depravada sem temer a Deus e aparentemente vivem bem. Aparentemente não há apertos. O salmista já adverte no versículo 2 que os pés dele quase fizeram o quê, Yasmin? Se desviaram. Quase se desviou por olhar a grama do vizinho,
a casa do vizinho, por olhar o companheiro de trabalho, aquele parente. Nem sempre a situação financeira, nem sempre o salário determina aquilo que é bom ou ruim. A capacidade intelectual não determina isso. Versículo 13, o salmista vai lamentar de novo. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Veja aí, irmãos, ele está dizendo que viver uma vida espiritual, viver temendo a Deus, é sofrer. É sofrer. Por que você acha que você não se conforma com esse mundo? Por que você fica, às vezes, até enfadado de assistir notícias? Por que você não quer nem ouvir mais falar em política? Por que você não tem tanta paciência mais? Porque você não é desse mundo. Você não é daqui, aleluia! Você é dali. Você não está no local que você vai ficar para sempre. Você sabe que a tua morada não é aqui. A tua morada está preparada em outro lugar. É outro o seu líder, é outro o seu Deus. Não é o Deus desse século, não é o Deus desse mundo, não é o Deus da carne, é um Deus puro, poderoso, fiel, glorioso, verdadeiro. Por isso que você não se conforma. E é por isso que o salmista não se conformou. Ele diz: em vão eu tenho me purificado. Você está fazendo a coisa que é certa, irmão? Você está lá no trânsito fazendo a coisa que é certa. Você parou lá no sinal porque o sinal é vermelho. Vem um e... irmão, você está lá esperando o sinal abrir. Vem um e passa na sua frente. Você está na fila lá, irmão, esperando desde manhã, o outro vai lá e tenta. Quando não tentam te roubar, quando não tentam te enganar, quando não tentam te mentir, e você se sente um refém das circunstâncias e situações, e você começa a desfalecer, desanimar, mas a palavra para você nesta noite é: não desanima, aleluia, ser fiel até a morte, vai firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Versículo 16, Yasmin. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim dele. Aleluia! Ô irmão, quando a gente entende? Quando que a gente começa a entender as coisas? Quando nós temos tempo para Deus. Quando nós entramos no santuário com Deus. Senão a gente vai, irmão, querer pular para o outro lado e estar no mundo. Tem alguns pulando, tem outros desviando, tem uns enfraquecendo, uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé, porque quem nos sustenta é o Senhor. Quando eu pensava em compreender, eu pensava só em compreender a devassidão desse mundo. Tanta sujeira, corrupção, mentira, pecado, prostituição, roubo, violência. Eu comecei a pensar e tentar entender isso. Mas quando eu tentei entender isso, ao invés de eu procurar e ter a paz, o que o salmista ficou? Eu fiquei sobremodo o quê? Perturbado. Olha aí no versículo 16. Eu fiquei de sobremodo com perturbação.
Então, irmão, a gente fica assistindo um jornal, lendo uma revista, vendo um comentário, e a gente começa a entrar nas coisas desse mundo, você começa a se perder, irmão. Você começa a desanimar. Você começa, irmão, a não ter esperança. Começa a sugar aquilo que você tem. Mas quem é de Deus, irmão, louva a Deus. Quem é de Deus, cultua a Deus. Quem é de Deus, entra no santuário. Quem é de Deus, vai ler a palavra, vai orar, vai se desligar desse mundo, vai vigiar e vai ver que aqui, irmão, não tem solução. A internet não tem solução, o Google não tem solução, o cientista não tem solução, o psicólogo não tem solução, o doutor, o catedrático não tem solução. A solução do mundo só tem o nome: Jesus Cristo. Até que entrei no santuário de Deus. Aí então eu entendi. Mas se eu for procurar entender as coisas, olhando o mundo, pesquisando o mundo, assistindo, irmão, cada jornal a gente fica mais fraco. Cada notícia a gente desanima mais. Eu fui chamado, você foi chamado para ser pregador do Evangelho, ou seja, pregador de boas novas. Ou você viu aí a nova variante? Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso aí é coisa má, irmão. O mundo jaz no maligno. Você viu esses sinais? Jesus está para voltar. Você viu essa nova variante? Ele está perto. E você sabe o que vai acontecer? Todos os crentes serão arrebatados para estar para sempre com Ele. Não passaremos pela grande tribulação. O Senhor, assim como salvou lá na arca, irmão, e colocou a família de Noé, assim será conosco. Lá em Sodoma e Gomorra, tirou Ló, suas filhas e a sua mulher, assim será conosco. Seremos arrebatados, arrancados, para estarmos para sempre com o Senhor. Então por isso eu dou glória, por isso eu falo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi. Aí eu comecei a ter a visão. Continua, Yasmin. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como cai na desolação quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência dele. Maravilha! O que vai acontecer com essas pessoas que estão zombando de Deus? Com essas pessoas que estão brincando? Com essas pessoas que era para fazer e não faz? Com esses políticos corruptos? O que vai acontecer? Com esses falsos profetas, com esses que falam que conhecem a Deus, mas enganam os fiéis, com aqueles irmãos que enganam as ovelhas, o que vai acontecer com ele? Deus está vendo tudo e todos, ninguém escapa dos olhos de Deus, são como chama de fogo, os olhos de Deus penetram tudo. Tu o puseste em lugares escorregadios. Haverá escorregões. Vai escorregar e vai cair. E Deus lança essas pessoas em destruição. Eles caem em dissolução. Rápido. De um momento para outro. E eles são consumidos de medo.
de terrores. Está aí o índice altíssimo de doenças mentais afligindo a humanidade. Quantas pessoas estão aprisionadas por doenças mentais, com visões, com vozes, doenças mentais, assolando o mundo. Temores, terrores. É igual um sonho, olha no versículo 20. É como se fosse um sonho, que você acorda. Assim o Senhor, quando acordar, Ele vai desprezar as aparências dele. Continua, irmã. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. A segurança do salmista. A segurança de Asaf, o cantor. A segurança de Asaf está em Deus, igreja. A segurança da igreja do Santana, família do Santana, está em Deus. Não está no homem que promete e não faz, que promete e se corrompe. O sistema se corrompe, os homens se corrompem. Deus continua sendo Deus. O salmista, ele diz: todavia, a minha direção é outra. A minha meta é outra, meus objetivos são outros. Eu estou de contínuo contigo, com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo. E o Senhor tem me segurado pela minha mão direita. Então aquele hino diz: segura o quê? Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. O salmista diz que Deus é tão bom que nem partiu dele, partiu foi de Deus. Olha aí o que ele está escrevendo aí. Quem segurou na mão de quem aí? Foi Deus que segurou na mão dele. Tu me seguraste pela mão direita. Pode continuar, irmã. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Maravilha! Você acha que naquele problema difícil que você teve, você estava com a cabeça quente para resolver, aquela solução veio do nada? Você acha que aquele problema que estava tão embaraçado, você falou: isso aqui vai ser difícil, isso aqui vai levar dia, e questão de momentos foi resolvido? Você acha que foi de você aquela sabedoria? Você acha que naquele momento foi sua capacidade? Você acha que aquela porta que se abriu foi um mero acaso? Não! Deus está aí com você, Deus está aqui conosco, abrindo porta, fazendo milagre, repreendendo toda obra maligna, protegendo, aleluia, à direita, à esquerda, na frente, atrás. Deus é o guarda que guarda a nossa vida. O Senhor é que nos guia com conselhos dele. Ele nos dá o conselho, irmão, e vem num relance a solução que a gente não via. Quantas vezes a gente quis decidir alguma coisa no braço, irmão? Não é? Quantas vezes a gente não quis decidir no braço? Na briga. E Deus chegou bem de leve no nosso ouvido e disse: aquieta-te. Oh, glória!
bem baixinho, ele disse: aquieta-te, aquieta-te, descansa em mim, descansa, eu estou fazendo. Não vai agir com teu braço, você não vai agir com violência, você não vai agir com inimizade, com porfias, com gritarias, com imulações. Eu irei agir nesta causa, aleluia. Haverá retrocesso, o inimigo não vai poder avançar e tomar aquilo que é teu, eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Guiar-me-á com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Continua, irmã. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Oh, palavra gloriosa, irmão. Isso aqui é a palavra que penetra a divisão da alma e do espírito, irmão. Isso aqui é a palavra que resolve problemas. Asaf pergunta: a quem tenho eu? Irmão, na hora da morte, não tem mulher, não tem filho, não tem ninguém. É só Deus. Na hora do aperto, na hora do estreito, é só Deus. Foi o que Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é. Cantamos com muita alegria, dizendo que só. Oh, maravilha! Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo: a quem tenho eu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além. Irmão, as pessoas procuram no sexo, nas drogas, na bebida alcoólica, nos jogos, nas torcidas, nos cantores, nos artistas de cinema, na internet, algo que só tem em Deus. Você corre, e onde você não tem mais para ir, você não tem mais para escapar, lugar para ir, quando você não sabe para onde ir, era aquilo só que você precisava, era só de Deus. O resto não preenche, o resto passa. O desejo sexual passa, o desejo pelas drogas passa, o desejo pelos vícios passa, a glória humana passa, a juventude passa, a saúde passa, a vida passa, mas Deus não passa. Então o salmista diz: aqui eu não quero ninguém além de ti. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Oh, glória! Deus é tudo. Jovem, moço, moça, irmão, irmã, idoso, irmãos velhos de meia idade, só Deus sacia toda a nossa fome. Nosso prazer está em Deus, aleluia, prazer completo, duradouro, eterno, para sempre. Olha os prazeres do mundo: a droga, a bebida alcoólica. Por quanto tempo ela mantém?
Um cigarro, irmão, a pessoa fuma um cigarro. Por quanto tempo ele consegue ficar sem até pegar o outro cigarro? A maconha, quanto tempo a pessoa consegue ficar sem ela? Mas coisa gloriosa é quando um crente acha a fonte de água que não cessa, água em abundância, é rio de abundância, aleluia, flui o rio de Deus em nós. Continua, irmã. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Maravilha, glória a Deus. Obrigado, irmã. Deus que abençoe. Grato. A quem, ele tem no céu? No versículo 26 ele diz: a minha carne e o meu coração desfalecem. A parte carnal, material desfalece. Mas Deus? O que é Deus? É a igreja. Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a minha porção para sempre. Para sempre, é sempre, é Ele, só Ele, para Ele, com Ele, tudo é Ele. Irmão, quando você prestar atenção quando você prestar atenção que Deus, Ele é o único, Ele é a base de todo o nosso prazer, você não vai correr para cá, você não vai correr para lá, você vai descansar em Deus. Ele é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, os que se distanciam de ti, os que se desviam, os que se enfraquecem, os que ficam no meio do campo de batalha, os que começam e não terminam, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que... Os irmãos sabem o que é um apostata, ou aquele que está se apostatando? É pessoa que já serviu a Deus, que já tomou ceia, que já teve, irmãos, a comunhão com os santos, e hoje está na roda dos escarnecedores. Esse salmista é para essas pessoas também. O salmista lembrou deles, porque diz aqui: apostatando, fizeram o quê? Se desviaram. Irmão, a hora é permanecer. Permanecer. Não é desviar, é permanecer. Porque, irmãos, os dias sendo maus, nós sabemos em quem nós temos crido, acreditado. E o salmista diz aqui: mas para mim, coisa boa é aproximar-me, é ter uma aproximação de Deus, estar próximo dEle, é agradar a Ele, é eu não entristecer a Ele com o meu testemunho, com a minha conduta, com as minhas palavras, com as minhas ações. Eu tenho que temer: ó Senhor, pequei contra Ti nesse dia, me perdoa, Jesus. Aquela palavra que eu disse para aquele irmão, do jeito que eu fui bruto respondendo para minha esposa, do jeito que eu falei com meu esposo, a maneira que eu falei com os meus filhos, Senhor, me perdoa. Aquela mentira, Senhor, eu menti, o Senhor não se agrada com a mentira, me perdoa, Jesus. Eu vacilei, eu tropecei, mas eu não quero continuar, Senhor. Eu quero me aproximar de Deus, quero Te agradar, Senhor. Aleluia. Igreja, lembra que você tem um advogado. Oh, glória.
Na primeira epístola de João, no capítulo 2, do versículo 1, está escrito lá que nós temos um advogado. O que está escrito lá, irmão Cristiano? Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. O que está escrito lá, irmão Cristiano? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Maravilha, obrigado, irmão, grato. Nós temos advogado, igreja. Não é para permanecer no pecado, é para pedir perdão, é para chegar até a Ele regenerado, perdoado, melhorado, e não cair no erro de novo e seguir em frente, porque todos pecaram. Mas o salmista diz: para mim bom é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus. Para quê? Exatamente, irmão José, para anunciar todas as tuas obras. Igreja, os dias são maus, os problemas estão aí, mas é com fé em Deus que nós vamos adiante, é com fé em Deus que nós vamos vencer. É o poder da palavra de Deus na nossa vida para vencermos todas as adversidades. Dúvidas têm solução. A palavra de Deus continua sendo viva. Esse é o tema, irmão Cristiano. A palavra de Deus continua sendo viva. Vamos agradecer o dono dessa palavra, igreja. Vamos dar graças a Ele, porque Ele é bom, porque Ele está com a gente aqui, e a gente vai para a nossa casa, Ele vai junto, nosso trabalho, Ele está junto, Ele está em nós. Pai santo e poderoso, eu te agradeço, te louvo, pela palavra que o Senhor tem dado para nós nessa noite. É tua a palavra, Senhor, o cumprimento dela, a realização dela, e nós cremos, Senhor, no agir, em cada vida que ouviu, Pai, a tua palavra, os irmãos que estão aqui nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook e também pelo YouTube. Ó Deus maravilhoso, cada lar, cada vida alcança através da tua palavra, dá ânimo para o teu povo te servir, Senhor, e obedecer a tua palavra, é o que te pedimos.